Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje com esses dois monstros aqui, tô na Levante para gravar um conteúdo irado de cripto, Felipeira na área e também o nosso amigo aqui, André, fazer uma análise aqui do mercado de cripto, especificamente falar sobre Solana. Tem muita gente que começou a ficar descrente da moeda Solana, achando que a Solana pode acabar não entregando mais a rentabilidade esperada, muitas pessoas achando que ela não tem mais o potencial que ela tinha antes, então eu trouxe aqui os melhores do mercado para a gente fazer uma análise junto e conseguir desmistificar o que vem acontecendo na blockchain da Solana. Boa, perfeito. O que acontece é que Solana era uma das queridinhas até 3, 4 meses atrás. Eu acho que era impossível não investir no mercado cripto e não ter uma exposição em Solana. Sim. Muitos investidores, inclusive, preferiam trocar Ethereum por Solana, sem dúvida alguma. Entretanto, agora, nessa correção de mercado que afetou o mercado como um todo, praticamente Solana sentiu muito mais do que alguns pares. E aí o ponto é, será que ainda faz sentido ter essa exposição? E qual será, talvez, o potencial de valorização desse token? Então a gente vai se aprofundar um pouquinho em alguns dados mais on-chain, um pouquinho de macro, alguns eventos extraordinários que estão para acontecer com relação à Solana, para ver se faz sentido ou não. Até te fazer uma pergunta, Felipe, aproveitando, a gente tem um Ethereum que ele não bateu ainda o all-time high dele em relação ao último ciclo. Na tua percepção, assim, é uma coisa que eu quero escutar de você. Você vê mais potencial em Solana ou no Ethereum? Se você fosse escolher um deles, qual que você iria hoje? Potencial Solana, sem dúvida. Entretanto, a tese mais conservadora ainda é Ethereum. Até porque a gente tem a ETF de Ethereum Spot já aprovado, o de Solana ainda pode ser aprovado, então traria talvez esse capital adicional. Entretanto, Ethereum já tem um market cap muito maior e também um TVL ali muito maior. Então eu acredito que Ethereum ainda vai performar muito bem, certo. Muito provavelmente vai conseguir superar o topo do ciclo anterior. Eu sei que tá, assim, essa é a esperança há bastante tempo já, mas em relação ao potencial Solana, sem dúvida alguma, eu acredito que está à frente sim. Pessoal, segurem no vídeo que a gente vai falar aqui, o Felipe e o André vão falar qual que é o real potencial de Solana, quanto que eles acreditam que essa moeda pode bater agora em 2025. E não se esqueçam já de vir aqui embaixo, clicar em se inscrever no canal, ativando o sininho da notificação, que é muito importante. E também eu vou deixar as redes sociais dos dois aqui embaixo para vocês também seguirem eles nas redes sociais, que eles têm um conteúdo incrível que vai agregar muito valor para vocês. E aproveitando aqui, mais um brabo aqui com a gente, André, o que você acha da Solana, cara? Você acredita assim que tem um potencial? O que você está vendo em relação a ela nesse momento? Críticas que ela vem sofrendo, a gente teve recentemente uma polêmica envolvendo ela. Eu queria que você falasse um pouco disso para a minha audiência ficar mais à parte. Bom, eu sou realmente um fã ali de Solana, mas não sou um fã de meme coins, apesar de tudo, né? E as pessoas associam Solana a meme coins. Eu e o Felipe puxamos um dado que no último mês o setor que menos entregou foram as meme coins, NFTs e meme coins. Se a gente pegar assim Solana, etc, e correlacionar com meme coins, eles sempre tem todo mundo sempre faz essa correlação entre Solana e meme coins, mas eu acho que a gente tem que ver muito além disso. Porque a Solana ela é muito mais do que isso. Ela é uma rede muito rápida, uma rede barata e uma rede que aprende com seus erros, ou seja, a Solana já travou lá atrás, ela aprendeu com seus erros, ela não travou pelos mesmos motivos, ou seja, sempre que ela trava, ela aprende, corrige esse erro e aí depois, se ela vai travar de novo, ela trava por outro motivo. Inclusive, né, a gente teve, né, toda aquela polêmica também da meme coin do Trump e a gente viu que naquele final de semana, se a gente somasse todas as outras redes, não dava, né, o volume de Solana. Se eu não me engano, foram 39 bilhões de dólares em 24 horas, né? Ficou um pouquinho mais caro, etc e tal. Às vezes dava um erro ali para você fazer ali a compra e a venda dentro de DeFi. Porém, entre tudo e contanto, ela continuou trabalhando muito bem. Ou seja, é uma rede que aprendeu com seus erros, é uma rede veloz e é uma rede que hoje outros institucionais já estão começando a ver o potencial dela. A gente entende que Ethereum é mais fácil de programar, a gente entende os contratos inteligentes de Ethereum, porém Solana, né? Hoje ali a gente já tem até PayPal usando ali Solana para pagamentos, Visa usando ali também a Solana, etc, para pagamentos. Então acho que é um grande potencial, sim,
dentro da tríade aí, digamos, aí de Bitcoin, Ethereum e Solana, né? Perfeito, cara. Tu falou um negócio sobre as meme coins que me chamou a atenção aqui. Até queria perguntar para ti, Felipe, o que você pensa em relação a tanta meme coin sendo criada na rede Solana? Tem a possibilidade dessas meme coins estar extraindo liquidez da Solana e do mercado em si? Ou isso, pensando a médio e longo prazo, não afeta o mercado? Porque teve dia de ser criado 70 mil meme coins na rede Solana. Perfeito. Eu acho que assim, a Solana, ela serve quase como que um ETF para você se expor ao segmento de meme coins, só que com menos risco. É como se você estivesse apostando no cassino e não, eventualmente, num apostador único. Sim. Então, a Solana é, por hora, uma das únicas que conseguem comportar todo esse volume de meme coins que a gente tem ali dentro. Então, talvez um dos calcanhares de Aquiles dela é justamente esse envolvimento com um setor tão sazonal que acaba tendo impactado ali muito por sentimento de mercado. Então, como o André muito bem colocou, quando a gente percebe que esse último mês, esses últimos 30 dias, aquele setor que mais sentiu a desvalorização foi o de memes, a gente tem na outra ponta justamente a Solana sendo, né, contra os pares ali, aquela que mais perdeu TVL e aquela também que mais desvalorizou. Sim. Então, existe sim essa correlação e, na minha opinião, não é um risco estrutural, porque a blockchain ela já se provou muito, principalmente com esse volume, essa quantidade de tokens sendo criados, mas o ecossistema dela é um ecossistema de um capital ali muito ganancioso que não teria problema nenhum em migrar de rede, caso existisse uma rede que comportasse isso. Perfeito, cara. Pessoal, fica até o final do vídeo que eles já vão falar qual que é a opinião deles sobre o patamar de preço de Solana para 2025. André, sobre o desbloqueio de tokens de Solana, que vem todo mundo falando que o mundo está acabando, que vai ter desbloqueio, vai ter venda. Eu, inclusive, estou um pouco preocupado com isso. Vou te falar que eu sou um cara que eu não tô com a mesma visão de vocês e é por isso que eu vim aqui para escutar de outras pessoas, de profissionais qualificados do mercado, qual que é a visão real sobre esse tema e se isso pode impactar mais quedas no preço de Solana. Certo. Então a gente tem um desbloqueio ali de 11,2 milhões de tokens só no dia 1º de março. A gente não tem visto, né, não vê um desbloqueio de Solana assim há muito tempo. É ainda ali algo que veio da FTX, e isso equivale a 2 bilhões de dólares. A rede Solana tem um volume muito grande, né? Isso pode ser absorvido facilmente. Porém, a gente viu que antes disso, né, com tudo que tem acontecido, o que o Milei fez, né, a gente viu que a Solana deu uma sofrida até mesmo antes disso acontecer. Já veio isso antes, né? E isso realmente pode dar uma atrapalhada ali para a Solana durante esse tempo. Mas eu acho que a Solana tem muito potencial ainda e eu acho que isso é compra. Para mim é compra. Então, na visão de vocês, ainda em 2025, a gente tendo a out-season, as coisas acontecendo, a Solana é um dos principais cases pensando em assimetria e também numa certa segurança, digamos assim, porque é um ativo que já tem muito respeito do mercado, né? Com certeza. E quando a gente olha para dados mais estruturados, dados on-chain, a gente percebe que Solana está em segundo lugar em relação à quantidade de valor travado dentro da rede. Certo. Ou seja, é um ecossistema ali que atrai muito capital e traz usabilidade. Então, quando a gente deixa de lado só a parte de memes e começa a olhar aquelas soluções de empréstimos descentralizados, de staking, assim por diante, a gente vê que tem um capital ali bem volumoso. A gente tem também, por exemplo, em relação a FIIs. Então, quando a gente compara, por mais que para você interagir dentro da blockchain Solana, você pague muito menos, Sim. Como tem um volume muito maior, muitas vezes a Solana já consegue ter uma receita maior do que eventualmente a sua principal concorrente, que é justamente a Ethereum. Então, em alguns termos estruturais, a gente percebe, né, se a gente fosse analisar como empresa, a gente tem uma convicção muito maior no que está sendo construído hoje do que, eventualmente, só situacionar ela como se fosse um ETF excludente de meme coin. Isso é um risco sazonal, mas não acabaria ali com o brilho da mesma. E vocês estão escutando alguma coisa sobre os ETFs de Solana? Enfim, tem uma projeção para ser aprovado alguma coisa esse ano? Acho que com toda essa mudança estrutural que o Trump fez, né, dentro da SEC, fazendo ali, né, um grupo de pró-cripto dentro do governo dele, torna tudo isso mais fácil. Então, não só como para Solana, XRP, etc., e até para Ethereum mesmo,
mesmo agora vir com o ETF dela com o staking, né? Porque um dos grandes problemas do ETF de Ethereum, talvez não ter dado tão certo, é não ter o staking dentro do ETF. E isso é um ponto que eu gostaria de ver mudar e ver qual seria o resultado dentro do ETF. Perfeito, cara. E antes da gente falar agora do quanto que a Solana pode valer em 2025, eu queria perguntar para ti, Felipe, qual que é a tua visão de 2025? Acho que a gente tem meses ainda de lateralidade, possíveis quedas, ou na tua percepção o mercado está comprimindo para logo fazer uma explosão de preço? Perfeito. Acho que quando a gente compara ciclos anteriores, a gente está mais ou menos dentro do consenso do que foi anteriormente, Sim. né? Então a gente, quando olha para o último ciclo de 2020 para 2021, aconteceu mais ou menos o que tem acontecido agora. Eu Sim. acho que o maior receio hoje do mercado é a relação desses dados macroeconômicos mais mistos, né? Então a gente tem uma parte, principalmente olhando para Estados Unidos, uma força de trabalho mais enfraquecida, mas ao mesmo tempo a gente tem uma inflação ainda recorrente. Então eu acho que quando a gente tiver uma clareza melhor na parte macroeconômica, eu acho que vai começar a escoar muito capital, principalmente do Bitcoin, eventualmente para as altcoins. E aí Solana e as demais criptomoedas com certeza vão ser favorecidas. Pode ser que, inclusive, a gente tenha até uma quebra de ciclo neste ciclo, né? Porque a gente nunca teve tanto capital entrando no mercado quanto hoje. Se a gente pega a relação de quem está entrando hoje e quem está saindo, são os institucionais, fundos soberanos, fundos ali de investimentos como um todo, enquanto o varejo está com aquela mão leve, basicamente, né? Aquela mão de alface e está vendendo tudo. Então a gente tem essa relação de forma muito simétrica, o que faz com que, inclusive, mantenha a gente num canal de lateralidade. Então, na minha opinião, a gente tem mais potencial para ver um mercado aí crescendo do que, eventualmente, corrigindo para preços inferiores ali, talvez aos 90 mil do Bitcoin. Tá, então na tua visão a gente vai começar a ter uma ascensão no preço das criptos quando começar a cortar os juros americanos? Tu acha isso ou pode ser que seja um pouco antes? Acho que pode ser antes, efetivamente, de ver o juro sendo cortado. Eu acho que o mercado ele sempre tende a antecipar, Exato. efetivamente, ali a realização do fato, né? Mas quando a gente tiver talvez um pouco mais de clareza com relação a isso, eu acho que o investimento para capital de risco a gente vai ver se tornar mais presente, né? Inclusive quando a gente compara com S&P e Nasdaq, tudo no topo histórico já, o próprio ouro que sempre teve uma correlação dentro de 2023 e 2024 Sim. com relação ao preço do Bitcoin, tudo nas máximas e o Bitcoin ainda não, né, voltou a testar novas máximas. Então eu acredito que o preço esteja bem descontado. Muito bom. Essa correlação ela é muito, muito grande. Se a gente for pegar, por exemplo, o último ciclo de 2021, que foi o grande ciclo das altcoins, a gente teve, né, uma pandemia. E se a gente pegar ali, o que aconteceu foi que os Estados Unidos teve que cortar juros quase a zero para empresas praticamente e imprimir dinheiro, né? Cerca de 40% dos dólares foram a mais impressos, né? Foram colocados dentro do mercado. E isso fez com que impulsionasse muito o mercado também de cripto, né? E de altcoins. Sim, já estava relacionado desde o outro ciclo, agora está mais relacionado ainda. Então a gente tem que estar mais ligado ainda com isso, mas também a gente tem que entender os outros fatores que são que agora os institucionais estão dentro. Não, antigamente, cripto era como se fosse um bando de nerd investido em moedas digitais. E agora não. Agora a gente tem países, empresas, todas se correlacionando e fazendo ali os seus investimentos dentro de Bitcoin, né? Então acho que é uma grande diferença e é por isso que a gente pode ver uma quebra de ciclo, como o Felipe bem colocou ali, de ter um ciclo diferente, um super ciclo e etc. Super ciclo para você seria o Bitcoin, as criptomoedas andando até 2026 de forma contínua? Um super ciclo, na teoria, em que a gente vem trabalhando e conversando, seria um ciclo onde iria, normalmente, seguiria o padrão normal, ensaiaria um bear market e aí depois, quando chegasse meio que no meio desse bear market, o Bitcoin voltaria a crescer e aí eles entrariam com mais forças ainda, o institucional e as empresas e tudo mais. E aí a questão não seria talvez um ciclo com altcoin, seria talvez um super ciclo só do Bitcoin. Perfeito. Muito bom, cara, muito legal. E agora chegou a parte que vocês tanto querem saber, cara. Opinião do Felipe e do André.
quanto que a Solana pode bater agora em 2025, tudo dando certo, né? A gente sabe que o mercado tem risco, nada aqui é recomendação de compra e venda, mas Felipe, vamos lá, na tua percepção, quanto que Solana tem potencial de alcançar agora nesse ano? Eu acho que algo entre 800 a $1.000 por token, eu acho que seria algo bem plausível, sim. Certo. E você acha que o cara que está comprado em Solana hoje, ele pode ir fazendo realizações parciais conforme ela for subindo, né? Eu acho que deve fazer realizações parciais, né? Porque às vezes a gente fica muito apegado a um valor, um alvo, e aí a gente poderia realizar um lucro que a gente não teria em nenhum outro mercado, Sim. mas por estar apegado a um preço que a gente colocou na nossa cabeça, a gente acaba deixando muito dinheiro na mesa, né? E que aí a gente teria que aguardar talvez um próximo ciclo para ver algo assim similar. Então, realizar é importante. Não tem nada a ver com o vídeo que eu vou perguntar, mas e o Ethereum? Rapidinho. O valor justo dele? Justo é uma coisa, né? Eu acho que é algo entre 10 até 12 mil dólares, eu acho que seria possível. Legal, que inclusive ele está mais descontado, eventualmente até, né, do que deveria estar. Né? Perfeito. E você, André? Bom, Solana, um preço que eu vejo assim, que é bem plausível, seria ali por volta de $629, $700. Eu começaria a realizar um pouco, e realizar um pouco seria realizar 10%, etc., ali por volta de $400, $500, certo? Eu nunca gosto de dar um preço, um valor, então às vezes eu gosto de botar cenários. Vamos lá, cenário plausível, 600 e poucos, $629 ali, um cenário mais otimista, 800, e um cenário super otimista para mim, concordando com o Felipe, $1.000. Perfeito, muito bom. E pessoal, para alegria de vocês que chegaram aqui até o final do vídeo, como sempre a gente vai deixar um presente para vocês. Quando eu venho aqui na Levante eles sempre fazem isso, então vai ter um relatório de Solana aqui embaixo na descrição do vídeo, é o primeiro link, vocês vão clicar nesse relatório, deixar o e-mail, né, Felipe? Isso, perfeito. Deixa o e-mail ali certinho, os dados, e isso vai ser enviado, né, via e-mail para vocês terem todos esses dados, essas métricas que os dois trouxeram aqui junto comigo nesse vídeo, que é um ponto muito importante. E mais importante ainda, tem uma criptomoeda que tanto o Felipe quanto o André eles estão estudando, vendo aí o potencial que ela tem, que eu não posso falar qual que é, porque você só vai saber se você baixar o relatório. Mas o potencial dela é até 10 vezes de valorização, ou seja, ela tem potencial acima de Solana, e é um case bem interessante, que tem bastante nome no mercado. E assim, eu não perderia por nada. Então não vacila, vem aqui embaixo agora, baixa o relatório, clica no link, deixa o e-mail certinho, sigam eles nas redes sociais também, que está aqui embaixo no vídeo. E galera, muito obrigado pelo espaço aqui de poder vir gravar com vocês. Espero que a gente possa fazer mais vezes esse conteúdo. Eu que agradeço o convite, e sempre que você foi quiser, uma honra aí, a casa é tua, viu? Contigo, muito obrigado por ter vindo aqui. Fiquei muito feliz aí de gravar contigo. Galera, não percam, bota o dedinho no like aí, dá um curtir e baixa o relatório para descobrir aí a moeda que é um beta de Solana que pode fazer até 10x aí, né? E que Solana não vive só de meme. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!